Então, observem, toda proteína, ela precisa do DNA, que tem a informação, e do RNA, que é quem vai executar essa informação. Porém, essas informações às vezes podem ser defeituosas. Nem sempre as proteínas são produzidas de forma adequada, são proteínas normais. Vamos pensar no caso da insulina, que é uma proteína produzida pelo pâncreas. Em muitos casos, a insulina deixa de ser produzida pela célula pancreática por um erro no código genético, ou diminui a sua produção. Se tem uma taxa muito baixa de insulina, o que vai acontecer com a taxa de glicose no sangue? Ela vem a subir. É o caso, por exemplo, das pessoas que têm a diabetes. Então, o excesso, de açúcar no sangue, que vai causar a diabetes, é por uma deficiência da proteína insulina. E essa deficiência, quem foi o culpado da deficiência? Pode ser um problema genético, um problema no gene do DNA. Agora, para vocês entenderem o mecanismo de toda essa tradução da informação, eu gostaria que vocês acompanhassem a tabela com os códons do DNA e do RNA. Observem alguns exemplos de códons de DNA e de RNA. Nós temos aí códons de DNA. Então, o G representa a base guanina, o A, a base adenina, o outro A, adenina. Então, perceba, eu tenho uma trinca de bases, que é o GAA. Então, eu tenho um códon. Esse códon vai ter uma correspondência no RNA mensageiro. Lembram da tabela anterior? O G pareia com o C, o A pareia com o U. E o A novamente com o U. Então, na sequência GAA, o correspondente vai ser CUU. E o aminoácido correspondente ao códon é o aminoácido leucina. Observem um outro exemplo. CGG. DNA. O códon do RNA mensageiro, GCC. E o aminoácido que vai ser transportado é a alanina. Códon do DNA, CAT. Mensageiro, GUA. E o aminoácido que vai ser transportado é a valina. Percebam por essa tabela que eu tenho aí uma sequência de 3 aminoácidos. Então, eu vou ter 3 códons. Para 3 aminoácidos, para 3 códons, eu vou precisar de 9 bases nitrogenadas. Então, como acabamos de verificar, toda proteína ela tem a informação no DNA. Só que o DNA não pode sair do núcleo, ele tem que ficar no cromossomo. Então, o que ele faz? Ele replica essa informação através de outras células e também transcreve essa informação para o RNA mensageiro. Então, temos aí a participação do RNA mensageiro carregando a informação do DNA. O RNA mensageiro sai do núcleo, vai para o citoplasma, atravessando os poros da membrana nuclear e chega no ribossomo. Lá no ribossomo ele se liga e daí nós vamos ter a organização dos aminoácidos. Quem é o responsável pela organização dos aminoácidos? É o RNA mensageiro que tem a informação e o RNA transportador que carrega os aminoácidos até os ribossomos. Daí nós vamos ter a proteína formada. Mas nós temos proteínas com 50 aminoácidos, nós temos proteínas com 400 aminoácidos, enfim, temos aí vários tamanhos de proteína. Essas cadeias de aminoácidos, na verdade, ela é formada por repetições de aminoácidos, porque existem na natureza 20 aminoácidos. Se a cadeia tem 300, é porque entre eles existem repetições dos aminoácidos. Mas quem é que é responsável por essa sequência dos aminoácidos? É o DNA. Por isso, entre muitas proteínas, entre as diversas proteínas que nós temos nos seres vivos, a formação dessas proteínas é que é a característica de cada espécie, que é a característica de cada ser vivo. E essas diversas proteínas é que ajudam no funcionamento da célula, como enzimas, como hormônios, como nós vimos no início da aula. E este é um lembrete precioso. Você não pode esquecer. A diversidade que nós temos de proteínas é devido ao material genético de cada ser vivo. Você decifrar a informação da proteína ajuda muito a você tentar descobrir muitas doenças, as causas de muitas doenças, corrigi-las através do gene. Quando você localiza o gene, você localiza também a produção daquela proteína defeituosa. Por exemplo,
Observe um caso que pode aparecer na espécie humana. Olha aí, uma pessoa albina. O albinismo é quando você tem uma ausência da produção da proteína melanina. A pigmentação da pele, ela varia com a produção da melanina. O albino não tem a melanina, não tem a produção desse pigmento. Por quê? Porque é uma característica genética da espécie. Bom, com isso eu finalizo essa aula importante e espero que você possa aprofundar um pouquinho mais esse assunto, que ele é muito importante. E eu aguardo vocês para a nossa próxima aula.